Saudações, amigos do canal Agartha. Teseu foi um dos grandes nomes míticos da Grécia Antiga, rivalizando em suas façanhas apenas com Hércules e com Ulisses, cada qual em seu próprio cenário cultural grego. Aquilo que nos interessa aqui é o episódio especial das aventuras de Teseu em Creta, que foi a primeira civilização ocidental que se tem conhecimento, tal como de outros episódios ocorridos em torno do labirinto de Creta. O próprio nome de Minos, que foi o grande rei de Creta, evoca outras figuras fundadoras de civilizações, como Menés do Egito e o Manu da Índia. Neste quadro, ficaria patente, todavia, que esta cultura poderia padecer também dos dramas e conflitos característicos da transição de épocas. Comparativamente ao sábio e experiente Teseu, a personagem de Ícaro emerge como um autêntico contraponto luciférico, de um jovem inexperiente que recebeu a grande oportunidade de libertar-se do labirinto, mas não soube aproveitar a chance por querer dar um passo maior do que a sua perna, autodestruindo-se então. Tudo isto estaria, daí, perfeitamente simbolizado nos episódios representados ali, como veremos, tratando então das complexidades das sociedades em formação, especialmente quando envolve importantes encruzilhadas raciais, como é o caso do Brasil. Afinal, o mitologema do labirinto de Teseu é universal, servindo para ilustrar os importantes desafios que pode encontrar toda a nova grande sociedade emergente, e onde muitas vezes apenas o mais autêntico heroísmo pode bastar para se conseguir realmente suplantar. Afinal, todo o verdadeiramente novo apenas pode nascer como um autêntico parto, ou, em termos propriamente culturais, como uma legítima iniciação coletiva. Ainda que, por analogia, o mito sirva da mesma forma para o indivíduo em busca da sua evolução social e interior. Depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. A história do labirinto de Creta nasceu de um típico gesto de idolatria do rei Minos em torno de um formoso touro branco recebido de Poseidon para ser sacrificado. Apegado ao belo touro, o deus fez com que a esposa de Minos se apaixonasse pelo animal, a ponto de ter um filho dele, o Minotauro, metade homem e metade touro. Arrependido, o rei pede ao grande arquiteto Dédalus para construir o labirinto para prender a besta. Com o tempo, o Minotauro vem a ter funções políticas, quando o rei passa a pedir que jovens gregos fossem sacrificados por ele em vingança à morte dos filhos do rei nas guerras contra a Grécia. E aqui entramos, pois, no estágio mais opressivo da civilização. A certa altura, o herói Teseu resolve oferecer-se em sacrifício, pretendendo matar a fera, mesmo com o risco de ficar preso no labirinto. Contudo, a filha de Minos, Ariadne, se apaixona pelo herói. Ele propõe um estratagema para ele conseguir sair do labirinto caso conseguisse derrotar o meio-irmão bestial da moça. E assim realmente aconteceu, graças ao simples expediente de um novelo de lã desenrolado e estendido pelo labirinto, e preso a Ariadne do lado de fora. Pois bem, como uma primeira leitura do mito, e aproveitando o contexto histórico original, podemos observar que, neste episódio central, o destino de Teseu ficou determinado entre o Minotauro e Ariadne. E aqui temos dois simbolismos capitais para avaliar o tema da transição de épocas, evocativos, pois, da era de Touro que findava então e da era de Áries nascente. O sacrifício de um arquétipo, tal como solicitado pelos deuses a Minos, denota seja a sua rejeição ou senão a sua purificação. Quando Minos recusa sacrificar o touro branco, acarretando no imprevisto nascimento do Minotauro, ele termina por alimentar uma cultura antiga e idólatra. Na prática, a devoção ao touro dourado, tal como havia da mesma forma na antiguidade, significa fomentar uma cultura de apego, poder e de riqueza, em detrimento da renúncia, da simplicidade e das austeridades que elevam o espírito, como pedia a nova era então emergente, especialmente para fins de formação de uma civilização nova desde as suas próprias raízes espirituais.
O Minotauro simboliza, pois, o advento desta cultura paganizada e materialista que Minos estaria tentando implementar na região, com o imperialismo típico das grandes civilizações e a partir das antigas práticas sociais então existentes no Oriente. Ao mesmo tempo em que Ariadne simboliza a renovação, uma cultura emergente de luz e unidade, como revelado pelos esforços restauradores de Abraão e de Akhenaton, mais ou menos no mesmo período histórico, e que Moisés também teve que enfrentar ao dirigir o povo eleito pelo deserto, quando a certa altura o povo resolveu voltar a adorar o touro dourado. Mas o que existe afinal de tão especial neste específico contexto de transição, e onde o tema pode servir para ilustrar os nossos próprios tempos e situação histórica? Ocorre que a anterior era de touro tinha natureza negativa, semelhante, pois, à era de peixes que agora também finda. As eras negativas estão marcadas pelo divisionismo e pelo materialismo, e integram da mesma forma um final materialista de ciclo cultural, tal como explicado em nosso podcast As Eras Positivas e as Eras Negativas, com link aqui nas descrições. Oportunamente, ocorrem ali esforços espirituais, como aconteceu durante a Idade Média, ou, no caso em questão, também naquele período atlante ou religioso que foi a própria Era de Touro, previamente ao ciclo das civilizações. Não obstante, conviveu-se da mesma forma com culturas materialistas, como sugerido pelo dilúvio de Noé, e depois com desvios dos ideais da civilização, como denunciado pela própria história de Abraão. As eras negativas fomentam uma cultura e uma espiritualidade baseada na sabedoria e sempre muito próxima da religiosidade, ao passo que as eras positivas fomentam uma cultura e uma espiritualidade baseada no Logos e muito próxima da iniciação. Havia então, e tal como acontece hoje, uma pesada herança de cultura sapiencial e religiosa, tocando daí o desafio de resgatar ideais áureos e solares, próprios da era de Ares e da raça ária mesma, que tinha então a sua fase inicial, ainda positiva no caso, implantando uma idade de prata aristocrática. De fato, várias correntes se alinhavam então nesta direção, ou seja, a era de Ares, a raça ária e a sua idade guerreira, levando daí a um verdadeiro renascimento racial, e conduzindo a seu tempo ao esplendor da cultura da aristocracia que caracterizou todo este período histórico. Havia, contudo, este touro a ser derrotado. Os antigos arquétipos traziam consigo uma poderosa carga de doutrina consolidada, porém reducionista, fomentando ora críticas ao passado e ora oferecendo releituras insuspeitas das grandes premissas áureas das origens. Pois aquilo que ocorria no plano espiritual também se refletia no plano social, com promessas de fartura e opulência, tal como de favores gratuitos dos deuses a seus adoradores, baseado em meras crendices arraigadas, dificultando assim a missão de Moisés em vários momentos. E é exatamente este quadro que vivemos hoje, sob um rol de doutrinas corrompidas e reducionistas no plano espiritual ou social, tal como exóticas e enxertadas de forma indevida nos novos solos. A religião católica já perdera uns tantos lustros para ser adotada pelos romanos, e mais tarde entregou seus anéis para não ser expulsa da própria modernidade. Outro tanto se pode dizer de outros credos mundo afora. De resto, o próprio desgaste natural do tempo reduziu a visão das origens, mesmo quando vez por outra apareça algum santo para relembrar a humanidade sobre a verdadeira forma de praticar a espiritualidade, ou mesmo algum sábio para retirar o pó dos antigos alfarrábios sagrados. Contudo, os esforços apenas humanos de libertação são no geral vãos, porque a correnteza é por demais forte então. Modo geral, mesmo quando algum esforço heróico consegue aniquilar um inimigo da evolução, este mesmo esforço termina por sucumbir e restituir o velho por falta de maior valor e de conhecimento para avançar na direção do novo. Afinal, todo o esforço de renovação é complexo e demanda pelo menos 4 etapas a cumprir, e que podem ser definidas, grosso modo, como saber o que não se quer, saber como derrotar o opressor, saber também aquilo que se quer,
e saber como fazer para alcançar o novo mundo sonhado. A realidade é que tudo isso não costuma ser obra apenas do próprio ser humano, demandando também uma orientação superior e logo a própria humildade humana para vencer preconceitos e atuar de forma paciente e resignada, especialmente quando o oponente oferece um mundo de tentações e de ilusões aos incautos humanos espiritualmente frágeis. Daí que a ideia do retiro espiritual, necessário ao verdadeiro candidato à iniciação, deve ser socializada na fundação de toda nova raça raiz em ascensão, mais ou menos como fez Moisés com o povo eleito no deserto. Teseu conseguiu vencer de todo o seu desafio porque seguiu o Sutra, o fio do conhecimento que representa a tradição, simbolizado então pelo fio de Ariadne. Nas religiões do Oriente, a palavra Sutra costuma ser sinônimo de ensinamento e de orientação espiritual. E, em contraponto a isto, existe, pois, outro episódio do labirinto envolvendo o seu criador e o filho dele, Ícaro, resultando na tragédia conhecida. Desafortunadamente, foi Dédalus quem ajudou Ariadne a fugir de Creta com Teseu, e o rei, sabendo disto, aprisionou o arquiteto no seu próprio labirinto juntamente com o filho. Para fugir dali, Dédalus decide colher as plumas dos pássaros que caíam sobre o labirinto, a fim de construir asas com cera para ele e Ícaro. Aqui também podemos encontrar uma alusão astrológica ou iniciática, porque o elemento ar pode ser relacionado à raça área e sua natureza mental. Portanto, somente através do conhecimento, e mais exatamente das práticas espirituais mentais como é a meditação, é que seria possível encontrar a libertação neste período do mundo. A queda de Ícaro costuma ser interpretada então como de alguém que pretende voar alto demais por conta própria, e também para si mesmo, abusando de poderes outorgados, seduzido por seu próprio poder limitado de voar, iludido sobre suas verdadeiras capacidades, tendo daí o destino semelhante ao dos anjos caídos, e que ainda reproduz a perda do paraíso por Adão e Eva, seduzidos pelas mentiras do diabo. Podemos ver nesta queda ainda a presunção de buscar a liberdade política e social por vias meramente humanas, uma sedução que acomete com efeito a juventude, tal como as próprias ideologias humanistas. O mar onde Ícaro cai é também daí um símbolo do caos primordial, um regresso ao nada da indiferenciação, tal como a própria multidão informe. Há quem recebe a oportunidade de se libertar e se distinguir perante o mundo, mas acaba reduzido ao lugar comum por sua própria soberba, irmanado ao vulgo que sossobra sob o mar das ilusões. E há casos em que isto vale também para sociedades inteiras. E com isto chegamos ao final de nossa apresentação. Talvez uma das tarefas mais complexas e heróicas que possa existir diz respeito justamente a destrinchar o caos ideológico que impera nos contextos de transição e formação cultural, com sua pesada bagagem colonial de toda a natureza, incluindo a inserção humanista que traz da mesma forma importante carga de ilusão e distorção, especialmente para as novas nações que demandam colocar bases sagradas e heróicas sólidas nas suas próprias fundações. É natural, então, que aquele que fica enredado nesta complexa trama ideológica termina sendo vítima daquilo tudo que o Minotauro representa, e que, de modo geral, significa o materialismo, que hoje chamaríamos, no primeiro momento, de capitalismo, ou, de uma forma mais ampla, de modernismo, tal como, de maneira mais específica, quanto às sociedades em formação, de colonialismo mesmo. Representa, pois, trabalho hercúleo chegar a penetrar nos complexos meandros da formação mental dos indivíduos e encontrar os fios que conduzem à sua verdadeira libertação. Até porque, muitas vezes, aquilo que realmente importa sequer será algo ali presente já, ou então serão elementos tratados como rejeitos sob capas de preconceitos trazidos por mentalidades exóticas e inadvertidamente corrompidas. Certamente, uma das instituições melhor representadas pelo labirinto é a política, e mais exatamente a própria democracia. Nem sempre haverá má-fé nisto.
Mas, de qualquer forma, a ignorância tende a imperar nestes esforços de impor ideologias externas em nações emergentes que necessitam, todavia, de outro tipo de alimento cultural, tal como numa fórmula inversa, mas complementar à democrática, e que pode ser definida, neste caso, como a voz de Deus é a voz do povo. É tarefa da tradição conseguir apontar caminhos integradores e harmônicos para uma sociedade, mesmo quando isto precise passar por uma organização discriminativa onde cada coisa seja colocada no seu próprio lugar, contornando assim os males do caos que representa a mistura artificialmente forçada das coisas. Para finalizar, por analogia, o mesmo pode ser estendido ao indivíduo em busca de emancipação espiritual, desejoso de se libertar da ignorância e das próprias garras do materialismo e mesmo de situações sociais desfavoráveis. O próprio indivíduo precisa compreender que, para desenvolver a sua dimensão interior, necessita refazer a sua existência, seus relacionamentos e formas de vida. E ele deve lançar um pedido de socorro para a sua própria alma, a qual, todavia, está representada num primeiro momento pelas fontes de orientação espiritual existentes. Sabemos, porém, que nem todos podem realizar esforços espirituais soberanos individualmente, dadas as limitações e as dificuldades excessivas da existência sob opressão social. Neste caso, resta o caminho coletivo, de unir forças entre irmãos, e para isto os céus também enviam guias iluminados para conduzir as nações, na forma de mestres e de profetas. Com efeito, o mito de Teseu é plenamente universal, independente das leituras astrológicas ou de época que se possam fazer, uma vez que todo o estágio social ou pessoal formativo é materialista, e todo o esforço pela libertação e pela evolução civilizatória é heróico e também espiritual. Resta então a cada um apenas fazer a si mesmo a grande pergunta: diante dos graves labirintos do conhecimento que os tempos e as circunstâncias nos colocam hoje, de profusão de informações e de confusão ideológica, estaremos atuando como Teseu, o sábio, derrotando o problema e buscando a saída do labirinto, ou agindo como Ícaro, o tolo, que por excesso de soberba e autoconfiança terminou perdendo a oportunidade de se salvar? Muita coisa depende, pois, desta resposta, para cada um e para todos nós. Agradecemos então pela sua companhia. Deixaremos nos créditos links para vídeos, livros e blogs que possam enriquecer os conhecimentos sobre os assuntos desta apresentação. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pax.